Graça e a paz, amados. Bom dia a todos. Já estão fazendo 8 anos. Queridos, hoje vamos tratar de um assunto dos mais importantes e bem prático. Então, abra comigo Mateus capítulo 19, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 19. Temos tratado aqui pela manhã sobre a diferença imensa entre a religiosidade dos fariseus, que está presente ainda hoje, e o Evangelho. Hoje nós vamos ver como isso muitas vezes se mostra na vida prática. Mateus 19, vamos a partir do verso 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre um homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Jesus, nos ensina os princípios do Evangelho para cada situação da vida. Fala conosco pelo Teu poder, que o Teu Espírito possa nos convencer da verdade e nos conduzir no caminho que o Senhor tem para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, amados. Eu vou deixar ele aberto, eu vou dar destaque diante de tudo isso que falamos a esse verso de número 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Vejam só, queridos. O número de divórcios no Brasil cresce alarmantemente. Em 1984, são dados oficiais, o divórcio representava cerca de 10% dos casamentos. Então, a cada 10 casamentos, um acabava se separando. Então, em 1984, o número de divórcios era de 93.300. Em 2016, de 10% saltou para 31,4%. Então, a cada 3 casamentos, um terminava em divórcio em 2016. Em 2016 foram 1.100.000 matrimônios e 344.000 separações. Imagine só, em um ano, 344.000 separações. Então a gente imagina o universo de pessoas que é isso. Cerca de 350.000 pessoas se separam a cada ano. Bom, mas o propósito da mensagem de hoje não é falar sobre divórcio, que, vou deixar bem claro, é algo que deve ser evitado com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, devido à quantidade de sofrimento, sabores, complicações, problemas familiares, problemas com os filhos, etc., os mais diversos, a dor que isso provoca. Então isso é algo que deve ser evitado a todo custo, e nós lutarmos por aquilo que Deus nos deu, pelo nosso casamento, pelos nossos sonhos. Eu quero falar de um outro tópico, que é essas 350.000 pessoas que se divorciam a cada ano, elas eventualmente podem vir entrar nas igrejas ou permanecer na igreja, porque, claro, ocorre também no meio cristão. Então essas 350.000 pessoas podem entrar na igreja ou permanecer na igreja. E o que nós diremos a essas pessoas? Elas já passaram por divórcio, já aconteceu, como
Como eu disse, a gente evita, procura ensinar, procura ajudar para que isso não aconteça. Mas digamos que isso já ocorreu na vida dessas 350 mil pessoas por ano. O que diremos a elas? Elas vêm à igreja, buscam aconselhamento, querem ouvir a mensagem de Deus, e o que nós vamos dizer a elas? Vocês não podem se casar. É isso que nós diremos a elas. De novo, não é 1 ou 2 ou 3, são 350 mil por ano. Então, o que nós diremos para elas? Olha, você deve viver agora o resto da sua vida em castidade, sozinho, sem se relacionar, sem se casar. É isso que nós diremos? Veja, isso é fácil dizer isso para os outros. Para os outros é maravilha, né? Muito fácil, dar pimenta nos olhos dos outros não age. Agora imagine isso ocorrendo com você sendo abandonado, pelo motivo que seja, não vou entrar aqui se foi culpa ou não da pessoa, mas imagine você sendo abandonado em uma idade bem ativa, uma idade que você ainda quer se relacionar, quer ter uma pessoa junto com você. Aí rapidamente muda de figura, né? Magicamente a gente começa, né, a enxergar a questão de outra forma. Então eu acho muita falta de compaixão, muita falta de misericórdia, que, lembrando que eu já ensinei aqui, insisto, são os princípios mais importantes da lei. Foi isso que Jesus disse? Os princípios mais importantes da lei: a misericórdia, a compaixão e a fé. Então são os mais importantes. Então é muita falta de compaixão, muita falta de misericórdia, a gente não se colocar no lugar do outro. A pessoa teve esse sofrimento imenso, vem à igreja buscar socorro. O que nós diremos a elas? O que nós diremos a elas? Nós podemos colocar nelas um fardo extremamente pesado, difícil de carregar, e nem com um dedo ajudá-los. Que é o que Jesus acusa os fariseus de fazer exatamente isso. Colocar um fardo pesado, difícil de carregar, e nem com um dedo ajudá-los. Era o que os fariseus faziam. Agora, veja que o nosso telhado é de vidro. A gente pensa, não, mas ainda bem, graças a Deus, que isso nunca vai ocorrer comigo. Espero que não ocorra com os irmãos, mas isso pode ocorrer com qualquer um. Nós não temos controle sobre o livre-arbítrio do outro. E isso é algo que até mesmo Deus respeita e foi dado por Deus. O outro ser humano tem o livre-arbítrio de tomar essa decisão, e isso pode ocorrer com qualquer um de nós. De novo, espero que não ocorra. Mas Deus respeita o livre-arbítrio, então isso pode ocorrer. Agora veja só, se nós estamos falando de um fardo extremamente pesado, dizer a essa pessoa que sofre um processo desse, de divórcio, e perde o seu companheiro aos 30, aos 40 anos, digamos, veja, o fardo de Jesus, é o que Jesus sempre enfatiza: o meu fardo é leve. Tem que ser leve. Se não for leve, aí você já vê que está em desacordo com o Evangelho. Mas aí você fala, bom, mas foi Jesus que disse aqui que quem voltar a se casar, tendo passado um divórcio sem moralidade sexual, está cometendo adultério. Veja só, aqui, tem uma decisão que eu tomei há uns 2, 3 anos atrás, que eu não negocio o caráter de Deus. Ponto. Isso é uma decisão minha, eu não negocio o caráter de Deus. Existe o caráter de Deus: misericórdia, compaixão, um fardo leve, bondade e amor. A interpretação que qualquer corrente teológica dê a qualquer versículo da Bíblia que não estiver de acordo com o caráter de Deus, eu dispenso imediatamente, porque não existe nada mais importante no universo do que o caráter de Deus. Eu não atribuo a Deus manchas, nem pecado, nem maldade, nem falta de misericórdia. Então, o caráter de Deus eu não negocio. Então, de novo, mas foi o próprio Jesus que disse. Mas, de novo, se não está de acordo com o caráter de Deus, com o caráter de Jesus, de misericórdia, de um fardo leve, então a nossa interpretação pode estar equivocada e a gente tem que analisar. Veja só, os líderes religiosos, em geral, acham mais seguro ser rígido com as pessoas para evitar pecar, né? Nós vamos ser que rígido de acordo com a interpretação, porque aí eu não corro o risco de pecar, eu evito o risco de pecar. Mas veja só, é mais seguro ser rígido, mas se esmagar uma pessoa, destruir uma pessoa, isso não é pecar contra Deus, um pecado mais grave?
As pessoas preferem interpretar de uma forma mais rígida, por uma certa ortodoxia. Eu acho o contrário, porque se você está sendo justamente mais rígido, você está sendo mais como os fariseus e menos conforme Jesus. Então vamos lá. Então por que Jesus disse, conforme o verso 9 que nós lemos, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, que é o tema de nosso aqui, um novo casamento, 350 mil se divorciam por ano, chegam às igrejas, que nós diremos a elas, vivam em castidade, não casem de novo, porque segundo Jesus, se casar com outra mulher, não tendo sido divórcio por imoralidade sexual, está cometendo adultério. Vamos lá, queridos, vamos entender aqui, vamos ter que passar por uma explicação do contexto histórico do que está acontecendo. Tudo começa, como nós lemos nos versos iniciais, com uma pergunta. Jesus não está pregando, ele está respondendo a um questionamento, a uma pergunta que lhe foi feita. Qual é a pergunta? Jesus, mestre, é lícito divorciar-se da sua mulher? Essa pergunta? Não. É lícito divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. Essa é a pergunta, por qualquer motivo. Esse termo, essa oração é essencial para entendermos o que está acontecendo, por qualquer motivo. Por que colocaram e teve essa ênfase em por qualquer motivo? É lícito se divorciar por qualquer motivo? Por que essa pergunta? Porque, queridos, justamente nessa época, havia um debate muito grande entre as duas principais correntes teológicas da época, entre os dois principais rabinos, o rabino chamado Shammai e o rabino chamado Hillel. Era a polêmica teológica da época, o Sinédrio, o Supremo Concílio da religião judaica, que era o supra-sumo da teologia, do comando, da liderança religiosa. O Sinédrio já estava debatendo justamente essa questão. Há 15 até 20 anos que eles debatiam isso diariamente. É lícito se divorciar por qualquer motivo? E havia a corrente de Hillel e havia a corrente de Shammai. Como nós vemos aqui, Moisés, no Antigo Testamento, permitiu dar-se a carta de divórcio. Era permitido pela lei dar o divórcio. Então não era essa a questão era o por qualquer motivo. A interpretação de Hillel era, sim, se Moisés permitiu dar a carta de divórcio, então está acabado. Pode dar por qualquer motivo que seja. Pode ser um motivo banal, pode ser por qualquer questão. A mulher ofendeu o marido, a mulher gritou, a mulher queimou o alimento, já é motivo para divórcio. Não precisava se justificar. Quis divorciar, acabou e pronto, acabou. Era legalizado segundo Hillel. Inclusive esse exemplo de a mulher queimou o alimento, isso está escrito literalmente na tradição judaica. Então, se queimou o alimento, a pessoa quiser se divorciar, vá ao sacerdote que lhe dará a carta de divórcio. Shammai, entretanto, o outro rabino discordava completamente, que é exatamente a linha de Jesus, ou seja, o divórcio não é permitido por qualquer motivo, pelo contrário, isso não deve ser utilizado de forma banal, mas somente em casos de imoralidade, adultério e coisas extremas e graves. É o ponto que Jesus traz. Se for se divorciar e não for por imoralidade sexual, a pessoa está banalizando o casamento. Então, o que se discute aqui é a banalização do divórcio. Por isso a pergunta, por qualquer motivo. Agora eu quero tratar de novo sobre a questão do novo casamento. Então, Jesus diz, se aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, estará cometendo adultério. Qual é o contexto aqui, querido? Bom, o homem na época, no Antigo Testamento é muito claro, a gente vê isso, vários homens tendo muitas mulheres. Então a bigamia, a poligamia era de certa forma comum nos patriarcas no Antigo Testamento, Davi, Salomão, etc. Agora, aqui nessa época de Jesus, por questões financeiras, eles eram dominados por outros povos, na época de Jesus pelos romanos. Então, por uma questão financeira e também pela pregação nas sinagogas, já havia se colocado em prática essa monogamia, ou seja, as pessoas eram para ter uma só mulher, uma só.
Só que os judeus viviam no meio dos romanos, dos gregos, e havia uma devassidão imensa, uma luxúria imensa, romanos e gregos tendo inúmeras mulheres, orgias, etc. E o que acontecia no meio judaico? Eles não queriam, não poderiam, pelos costumes, pela prática religiosa, ser como os romanos. Então o que eles faziam? Eles casavam com uma só mulher, de novo por causa da tradição da época monogâmica, por questões financeiras também, e usufruía dela. E quando o homem não se interessava mais pela mulher, esperava ela queimar o alimento, esperava ela ofendê-lo, ela brigar com ele, ou enfim, tiver qualquer coisa que o desagradasse, por menor que fosse. Então ele ia até o sacerdote e dizia ao sacerdote: olha, minha mulher me ofendeu, minha mulher gritou comigo, e o sacerdote então, segundo a tradição de Léo, que era a majoritária, o sacerdote então emitia a carta de divórcio, e aí esse homem ia e se casava com outra. Então veja só, o homem casava, ficava 2 anos com a mulher, então já está bom, já usufruí dela, vou inventar aqui alguma desculpa, e no sacerdote dava a carta de divórcio, ele ia e casava com outro, e o ciclo recomeçava. Então havia muitos casos de homens que já haviam tido 15, 20 mulheres de forma monogâmica, sem adulterar, entre aspas. Porque ele ia sempre se divorciando por qualquer motivo, lembrando a ênfase nesse termo, se divorciava por qualquer motivo, e ia se casava com outro. E assim, o homem era monogâmico, atendia as restrições da lei, sem adulterar, entre aspas, mas se casando a cada 2 anos com outra pessoa. Então era uma promiscuidade monogâmica, uma promiscuidade legitimada pela lei, de acordo com a interpretação de Léo. Era, pelo contexto teológico, é um termo que foi criado, chama-se monogamia sucessiva. Então a pessoa era monogâmica, mas com casamentos sucessivos. Monogamia sucessiva. Se fosse uma pessoa rica, ele fazia isso inúmeras vezes. Então, resumindo, a mulher queimou o alimento, o homem já não estava interessado, divorciava e partia para outro. Isso é bem típico, né, de fazer um jeitinho. Já que a lei proíbe eu ter muitas mulheres, eu quero ter muitas mulheres, eu caso com uma, como posso me divorciar por qualquer motivo, largo e vou casando com outros, sucessivamente, sem perder o respeito da comunidade, sem perder a minha honra, sem perder o meu cargo de líder, de escriba, de sacerdote, etc. Jesus já denunciou esse tipo de jeitinho de driblar a lei em outro caso, que é o caso de Corbã. Se vocês se recordam, a lei obrigava os filhos, caso os pais estivessem passando necessidade, no estado de penúria, era obrigado pela lei os filhos acudirem os pais, darem sustento financeiro aos pais, para os pais não passarem fome. Só que aí a tradição judaica criou mais um jeitinho, que era o Corbã. Quando os pais vinham pedir ao filho: olha, meu filho, a gente está passando necessidade, nos ajude. Aí o filho falava: pai, Corbã, tudo que eu tinha para lhe dar, eu ofereço ao templo. Tudo que eu tinha que dar para você, meu pai e minha mãe, mas eu vou oferecer para Deus, e Deus está acima de vocês, me desculpe. Então ele ia dar no templo. Isso era chamado Corbã. E ele não conseguia se livrar de ter que dispor de uma quantia financeira, mas ele dava ao templo, e com isso ele conseguia cargos, conseguia respeito, entrava ali no jogo político, nos conchavos. Então isso Jesus denuncia: vocês rompem com a lei para atender a tradição de vocês. Da mesma forma aqui, eles estão rompendo com a lei de ter um casamento sólido, de ficarem com a mesma pessoa. Eles dão um drible na lei e dizem: não, eu posso me divorciar por qualquer motivo, e vou tendo várias mulheres ao longo dos anos. Então veja só, com essa tradição de Léo, a promiscuidade legalizada e monogâmica era generalizada em Israel. E detalhe, promiscuidade obedecendo, entre aspas, a lei. É contra isso que Jesus se levanta. E é contra isso que Jesus está dizendo: se você se divorciar e entrar nessa brincadeira de monogamia sucessiva e sair divorciando da mulher por qualquer motivo e se casar com outra, achando que driblou a lei, Jesus diz: não brinque com isso, você está cometendo adultério. Cansei de você.
você casa com outra, sem adulterar. Jesus diz, não é sem adulterar, você está adulterando. Porque está brincando com corações, está brincando com a intimidade das mulheres. Detalhe, é uma questão machista, porque só o homem fazia isso, e eu vou explicar por quê. Então, essa é uma situação tão generalizada, que até quando Jesus diz isso, os discípulos já estavam contaminados por essa cultura e dizem, mas Jesus desse jeito, se for assim, não compensa casar. Por que os discípulos diziam isso? Porque todo mundo já casava pensando, fico ali 2 anos, a mulher queima o alimento, separa, caso com outra. E aí eu vou desfrutando a vida com inúmeras mulheres. E aí os discípulos falam, não, Jesus, mas desse jeito aí está meio complicado, assim não compensa casar. Jesus dá uma bronca e fala, essa palavra é para quem tem caráter. Não é para qualquer um, é para quem tem caráter, quem tem compromisso com Deus. Agora eu quero abordar um outro texto que fala sobre isso. Abre aí comigo em Mateus capítulo 5. Ouvimos aqui a monogamia sucessiva, quero entrar em outros detalhes históricos. Então, quando Jesus diz que é um adultério voltar a se casar, é nesse contexto da pessoa abusando da lei, se separando diversas vezes e achando que estava tudo bem, e Jesus condena isso. Em Mateus 5, Jesus vai explorar esse tema novamente, no verso 31. Estamos aqui no Sermão do Monte. Mateus 5, 31, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Isso é um trecho da lei. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, olha que interessante, o homem está se separando, certo? Aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela, olha, o homem está divorciando, mas faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Olha que coisa, a pessoa, o homem que está divorciando, não está acontecendo nada. Agora a mulher, o homem divorcia e faz com que a mulher se torne adúltera e o homem que se casar com ela se torne adúltero. Que coisa estranha. Então, questão número 1. Por que o homem se divorcia e a mulher que se torna adúltera? Imagina, o seu marido se separa e todo mundo começa a te chamar de adúltero. Qual o sentido disso? Faz com que se torne adúltera. Preste atenção no termo que Jesus diz. Jesus não diz, a mulher era adúltera. Jesus diz, faz com que a mulher se torne adúltera. Por 2 motivos. Porque primeiro a mulher ia ganhar a pecha, a alcunha, a fama de adúltera. No mínimo de repudiada. A palavra descartada vem justamente que a pessoa ganhava uma carta de divórcio, então a mulher se tornava uma descartada. Então, no mínimo, ela ganhava a fama de mulher repudiada. Aquela ali não presta, porque foi largada, foi abandonada, essa aí não é uma boa mulher para se casar. Então, ela ganhava de imediato a fama de repudiada. Mas, em geral, ganhava também a fama de adúltera. Porque, lembrando, havia a corrente de Shammai, que dizia, o divórcio é só por questões de adultério. Então, se o homem largou a mulher, e ele não ficava dizendo por que separou, divorciava, só o círculo íntimo sabia o porquê. Agora, as pessoas da rua olhavam, divorciou, agora deve ter sido por adultério. Essa mulher aí aprontou, essa mulher pulou a cerca. Então, imediatamente, para a população, para a aldeia, para a cidade, para a localidade, para a comunidade, a mulher imediatamente ganhava a fama. Bom, se o homem largou ela, deve ter sido por adultério. Mas, em geral, era por banalidades, por qualquer motivo, mas como as pessoas não sabiam o motivo, então, todo mundo achava que ela era uma adulta. Então, primeiro, por isso que diz que faz com que ela se torne adúltera, porque a comunidade inteira vai achar que ela é uma adulta. Então, imediatamente, o homem expunha a mulher a essa fama de adúltera. Agora, eu quero trazer o contexto do que ocorria com a mulher após o divórcio. Está vendo como é uma situação até machista, é só a mulher que está levando lambada. O homem divorciava, era uma maravilha. Fazia monogamia sucessiva, agora a mulher ficava como? O que ocorria com a mulher após o divórcio? Veja só, queridos. Nessa época não havia qualquer amparo social para a mulher. Nada, nenhum, zero. Divorciou, vamos fazer a separação de bens? Não, querido, não havia nada disso. Nem sonho. O homem não dava R$1 furado para a mulher.
saía com a mão na frente e outra atrás, sem um centavo no bolso, não havia divisão de bens. Então pelo menos vai ter a pensão. Não, irmãos, a mulher não recebia pensão, não tinha divisão de bens, não havia pensão. Bom, mas a mulher vai trabalhar. Trabalhar onde? O trabalho era para os homens, a mulher praticamente não havia espaço para a mulher no mercado de trabalho, muito menos ainda para uma mulher considerada adúltera. Ela se tornou o lixo da sociedade do dia para a noite, porque o cara diz: não, eu quero outra mulher, essa aqui já não está dando. A mulher era descartada, era considerada adulta e se tornava um lixo da sociedade. Todo mundo olhava para ela como imunda. Ela não tinha bem nenhum, não tinha pensão, não tinha nada, não tinha trabalho, não tinha nada. Como é que essa mulher ia sobreviver? Como? Não tem trabalho, não tem R$1. Imagine você embora, agora sendo descartada, hoje saindo na rua, não tem onde dormir, não tem R$1 no bolso, não tem o que comer. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Imagine você na situação, na rua, sem nada, não tem trabalho, não tem dinheiro, você não tem nada, você vai fazer o quê? Imagina a situação da mulher na época. Então ela só tinha 4 opções para sobreviver. A gente não está falando de conforto, estou falando de sobrevivência. A pessoa ia passar fome, passar frio e morrer. Não tinha onde dormir. 4 opções ela tinha para sobreviver. Uma, ter a sorte de os pais ainda estarem vivos. Se os pais estivessem mortos, não tinha esse acesso. Segundo, os pais desejarem acolher essa adúltera imunda, que levaria para os pais uma humilhação muito grande e provavelmente uma exclusão da sociedade. Vocês estão acolhendo essa adúltera? Que coisa, hein? Os pais também sofriam essa vergonha. Em geral, os pais não recebiam a mulher. Se vira. Não cuidou do marido direito, não fez o que ele mandava, se vira. Pra gente não vai trazer essa vergonha pra gente, não. Já criando você, se vira aí. Outra opção, a mulher ia mendigar. Ia morar hoje debaixo da ponte e ia pedir esmola. Imagine você, na sua condição financeira hoje, você no dia seguinte tendo que pedir esmola no Senhor. Terceira opção, ia se prostituir. Ou era isso, ou passar fome, frio e morrer. Ia se prostituir. Quarta opção, ela tentava entrar no ciclo da monogamia sucessiva, ou seja, ia tentar casar de novo, porque senão ela ia morrer de fome. E se porventura ela conseguisse se casar novamente, aí sim que ia ganhar ainda mais a Beth, a adúltera, não era a mulher do outro lado. Aí sim que ela ia ser considerada adúltera mesmo. Então esse é outro motivo porque Jesus disse: faz com que ela se torne adúltera. Porque a mulher foi largada, abandonada, o que ela vai fazer? Vai tentar casar, porque senão ela vai morrer. Então ela ia tentar casar. Então Jesus disse: você está obrigando que ela se torne adúltera, porque ela vai casar contra as convicções dela, contra o coração dela, contra o desejo dela, mas ela vai ter que fazer isso para conseguir sobreviver. Ou é isso ou é prostituição, ou é esmola. Então você está obrigando quase, você faz com que obriga ela a se tornar uma adúltera, porque ela vai casar, tentar casar contra tudo que ela acredita, contra o coração dela, contra tudo. Querem ver um exemplo? Como isso acontece? João capítulo 4. Mulher encontra a mulher samaritana, precisa abrir, não. Só citando. Jesus encontra a mulher samaritana no poço de João capítulo 4. E o que é dito? Ela já teve 5 maridos e o último que ela estava nem marido é. O que todo mundo pensa? Que a mulher largava os maridos e era uma mulher sem vergonha, uma mulher vagabunda, uma vadia, que sempre ia casando com outro. Não, queridos, ela entrou no ciclo da monogamia sucessiva. Ela foi descartada por um homem, ficou na penúria, na miséria, pedindo esmolas, conseguiu se casar novamente por um milagre, mas foi descartada de novo. E isso 5 vezes, já estava no 6º, e o 6º nem queria saber de casar com ela. Uma mulher que caiu nesse ciclo de impiedade. Ela tinha sorte provavelmente de ser muito bonita e conseguir casar de novo, em geral não conseguia. Ia ter que pedir esmola ou se prostituir. É por isso que Jesus vem com tanta gravidade
o quão é sério você se separar da sua esposa num contexto social como esse. A mulher ficava estigmatizada como adúltera e vivia na miséria. Não tinha R$1 no bolso, bem nenhum, não tinha casa, não tinha onde dormir. As pessoas pensam que a gente está tratando da sexualidade. Há esse ponto, mas não é esse o pior. Nesse contexto social, o pior é que era a questão de sobrevivência, de fome, de miséria e de humilhação. A mulher era do dia para a noite honrada, tem um marido, e do dia para a noite estava excluída, ninguém olhava na cara dela, excluída da comunidade, ninguém dirigia a palavra a ela e ela passava fome. Por isso, imediatamente antes desse texto, do verso 31, verso 32 de Mateus 5, não se divorciar, Jesus fala do quê? Do adultério. Fala, olha, o homem que olhar para uma mulher com desejo impuro já está cometendo adultério no seu coração. Por que Jesus diz isso? Porque os homens estavam bem casados, mas já ficavam olhando o mercado. Aquela ali tá bonitinha, aquela outra ali, olha rapaz, aquela ali, ela olhou para mim, acabou. Dia seguinte, era um sacerdote, mulher queimou feijão, expede a carta de divórcio, descartava, já ia para outra. Por isso que Jesus diz, se você fica com esse planejamento, já olhando para as outras, querendo descartar a sua mulher, para conseguir outra, depois outra, depois outra, depois outra, você já está adulterando no seu coração, já está planejando contra a sua mulher. Isso não se faz, isso é pecado. E é por essa dificuldade, olha que interessante, dificuldade da sobrevivência da mulher nesse ambiente, nesse contexto social, que surgiram costumes, como casamento arranjado. Por que acontecia esse negócio? A menina nascia, os pais vinham com sexo, e tinha menina, problema. Então os pais já logo iam correndo nos amigos, olha, você tem um filho aí, que tal a gente já combinar aqui entre nós, né, do seu filho casar com a minha filha, meu filho casa com a sua filha, já vamos arranjar aqui, desde o nascimento. Por que acontecia isso? E se a menina tem 5 anos, os pais morrem, aquela menina não tinha mais ninguém, ela ia para a rua mendigar. Agora eles faziam um casamento arranjado, que caso ocorresse, os pais morressem, aquela menina de 5, 10, 15 anos, já tinha um noivo prometido, então a família lá já acolhia, porque era a noiva do filho deles. Então esse casamento arranjado não é por imposição dos pais brigando, é uma questão social. Se os pais morressem, a filha estava na miséria, não tinha trabalho para eles. Outra coisa, a lei do levirato. O que é a lei do levirato? O homem casou com sua mulher, o homem morre, a mulher fica sozinha, e a mulher que não teve filhos, ela está sozinha, não tem nenhum filho para sustentá-la. O que a lei do levirato dizia? O irmão desse homem que morreu é obrigado a se casar com a viúva e gerar descendência. Por quê? Porque senão aquela viúva, mulher do irmão dele, ia para a miséria, ia para a prostituição. Então a gente não sabe de onde vieram esses costumes, mas vieram de uma sabedoria milenar. Não é por maluquice, nossa, que sociedade doida, maluca, o povo não tem nem pé nem cabeça, povo retardado. Não, havia uma sabedoria, havia um porquê por trás disso. Então havia uma promiscuidade, resumindo, promiscuidade generalizada e autorizada na época de Jesus, calúnia generalizada com as mulheres eram relegadas como adúlteras e prostitutas e entregues à miséria. Agora, na segunda parte desse verso, de Mateus 5, segunda parte diz, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Bom, me parece que Jesus entrou em contradição. Se a mulher foi abandonada, descartada, e alguém resolve se casar com ela, poxa, até um ato de compaixão, porque a mulher ia para a rua, ia para a miséria. Jesus, qual o problema de um outro vir casar, trazer aquela mulher para dentro de um lar? Qual o problema? Veja só, queridos, é o mesmo raciocínio. Se a mulher recebia a peste de adúltera, porque foi abandonada, ninguém sabia o motivo, então deve ter traído. Se a mulher recebia a peste de adúltera, o homem que viesse a se casar com a adúltera era o quê? Imediatamente diziam, ele é um adúltero também. Vai ver, ela traiu o marido original com esse cara, o marido, a mulher, deve ter traído o marido com esse rapaz,
Por isso que o marido descartou. E aí a mulher, bom, então eu vou ficar com esse com quem eu tinha traído meu marido. Então chamava, esse é adúltero, aquela é adúltera, e esse aí deve ter sido quem adulterou com ela, por isso que ia casar com ela. E isso dificultava ainda mais ela sobreviver. Porque se uma das opções de sobrevivência é ter um novo casamento, mas todo mundo evitava ela, porque, bom, se eu casar com ela, mesmo não tendo tido nada a ver com o divórcio, todo mundo vai me chamar de adúltera. Todo mundo evitava ela, então. Outro problema, uma questão financeira. O marido original pagou um dote pela mulher para tirar a mulher da casa dos pais. Isso era comum. Então o homem pagava um dote, dependendo da condição social da família da mulher, da pessoa, era um valor muito significativo, era pago um dote. Só que aí o marido foi, descartou a mulher. Tem um outro interessado na mulher. O que acontece? Bom, o marido original era considerado proprietário da mulher. Ele pagou, era mercadoria, comprou. Então, se alguém quisesse aquela mulher, teria que pagar para ele, senão seria apropriação indébita. É mercadoria, irmãos. Paguei por ela, agora ela é minha. Eu não quero mais ela, porque eu quero casar com outros, mas fica lá. Se alguém quiser ela, vai ter que pagar para mim o dote. Não mais para os pais, porque para os pais já foi pago. Então tem que pagar para mim. E o novo marido vai se casar com uma mulher considerada adúltera, muitas vezes não é uma pessoa de posse. Uma pessoa de posse não ia querer uma adúltera, ia para outra. Então, às vezes, uma pessoa simples não tinha dinheiro para pagar o dote para o ex, e às vezes nem queria. Pô, o cara abandonou, eu vou pagar para ele. Olha como a situação é complicada. E olha como o desconhecimento nosso faz com que a gente ache que Jesus está dizendo, não, qualquer um aí. Não, há um contexto social por trás de tudo isso aqui. Agora vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 7, que o apóstolo Paulo também trata do tema. Não quero deixar nenhum ponto sem nó aqui. Para vocês entenderem por que Jesus dizia que caso de divórcio, quem casasse de novo era chamado adulto. Era chamado adulto, era uma questão da sociedade. Jesus não está proibindo um novo casamento para quem passou, foi abandonado, quem foi descartado, quem passou por nada disso. Não, Jesus está condenando a monogamia excessiva e Jesus está condenando essa questão de banalização de todo mundo. Hoje você é casando. É contra isso que Jesus se levanta. E não contra a pessoa que foi descartada, abandonada, sofreu um processo de divórcio, não pode casar mais, né? Senão vai ser um adulto. Não, é nessas circunstâncias aqui que nós abordamos. 1 Coríntios 7, verso 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, óbvio. Como já disse, o divórcio não é para ser feito, nem se brincar com nada disso. Verso 11. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Então veja que o apóstolo Paulo diz que quem se divorciar, que permaneça sem se casar. Bom, de novo, estamos entrando no princípio do Evangelho. Não é para divorciar, não é para se separar. Lute juntos para manter esse relacionamento. Agora, se você se separou, foi para a casa dos pais, teve uma contenda grande, cada um para um lado, um para o outro, ele diz, fique sem se casar. Por quê? Porque primeiro você tem que esperar a poeira baixar, tem que esperar acalmar os ânimos, repensar, esperar as feridas se curarem. Então não saia casando imediatamente. Interessante que antigamente, hoje está mais bagunçado, mas antigamente o casal ia pedir um divórcio para um juiz, o juiz às vezes vendo, né, que era uma briga, uma contenda, que dá para resolver, o juiz dava uma enrolada ali no processo. Antigamente, hoje as coisas estão muito sérias, né? O juiz dava uma enrolada e tal, mas passavam 6 meses, aí o casal chegava, não, juiz, a gente já ainda não saiu do divórcio? Não, você ainda não. Estava segurando, porque via que eles iam fazer as pazes. Aí, não, pode deixar, a gente já resolveu aqui. Ah, ótimo. Então, pronto. Agora, quando as pessoas vão muito rapidamente, a pessoa vai, casa-se com o outro, depois se arrepende, não deveria ter largado o original. Então, o apóstolo Paulo diz, você separou? Não se case. Espere a poeira baixar, pare, pense, tente a reconciliação. E se a reconciliação não for possível, então, de novo, o apóstolo Paulo condena, exatamente como Jesus, a monogamia sucessiva.
não é para fazer divórcio com uma promiscuidade legalizada. Você não quer a pessoa por algum motivo? Bom, então fique sem se casar. Agora, outra questão, versos 8 e 9 de 1 Coríntios 7. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Porque o apóstolo Paulo ele era viúvo, né? Diz a tradução que era viúvo, mas ele não tinha mulher, né, neste momento. Mas se não conseguem controlar-se, olha só, é bom que permaneçam como eu, solteiros. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Então esse é o princípio do Evangelho. Vamos para o verso 2 também. Verso 2. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, sobre uma pessoa solteira, sobre uma pessoa que não tem um parceiro, o apóstolo Paulo diz, olha, fiquem como eu. Mas se você não consegue se controlar, se os seus desejos são muito grandes, se a sua carência, se a sua necessidade é muito grande, não é para brincar com isso. Uma castidade obrigatória, imposta a outro, é desumano, é uma falta de compaixão, quase uma tortura emocional. Então, vai gerar o quê? Uma pessoa ser obrigada a ficar sem se casar. Vai gerar muito sofrimento, tristeza, depressão, eventualmente até mesmo suicídio. Por isso que eu falei. As pessoas acham que é mais seguro ser rígido. Não vai casar mais. Se essa pessoa depois entra numa depressão e se mata, você, pastor ou padre, vai responder por isso? Às vezes a gente acha que ser rígido é mais seguro. Não, destrói vidas. Destruir uma vida muito grave. A pessoa também vai sofrer muita culpa, porque vai acabar escorregando, como o apóstolo Paulo diz. Seus desejos estão incontroláveis, meu amigo. É melhor você se casar do que se entregar à imoralidade. Pior, gerar filhos fora de uma família formal. Então o princípio é claro e simples. É melhor se casar do que estar sujeito ao descontrole dos desejos, que pode gerar 1001 problemas. Então, em vez da promiscuidade, da imoralidade, vá se casar. Vai ter um casamento legítimo, um parceiro legítimo. Veja só, que se a pessoa divorciou, seja por motivo que seja, tendo ela sido diretamente responsável ou não por isso, a única coisa que não tem perdão, como Jesus disse, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem está brincando com Deus, quem está explorando a fé das pessoas, quem sabe que Deus existe e mesmo assim usa o nome dele para destruir vidas, para explorar e para roubar, que é o que muitos líderes religiosos fazem, pastores. Esse é o pecado sem perdão. Agora a pessoa se divorciou 5 anos atrás, 10 anos atrás, seja pelo motivo que for, e a pessoa se arrepende dos erros que cometeu, se arrepende da forma que lidou com o seu casamento, com a sua vida, não vai ter perdão? Olha, só há um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que não se aceita, nem Jesus nem Paulo, é esse divórcio por motivos banais, para simplesmente dar vazão à sua luxúria e tentando ser algo legal, uma monogamia sucessiva. Outra questão aqui é que todo o aconselhamento do apóstolo Paulo aqui, a gente até leu uma parte, tem a ver com os versos 26 e 28. Olha aí, queridos. 7. Ainda no capítulo 7, versos 26 e 28. Porque, não sei se vocês repararam como é estranho, nós lemos aqui que o apóstolo Paulo diz: eu digo aos solteiros e às viúvas, não se casem, fiquem como eu. Que conselho estranho é esse, falando para as pessoas não se casarem. Ele vai explicar o porquê nesse verso 26 e 28, que é o contexto de todo esse capítulo. Por causa dos problemas atuais. Olha só. Por que ele está aconselhando as várias coisas desse capítulo? Ele fala, por causa dos problemas atuais. Veja que é algo contextual, algo contingente, algo daquela época e daquele local. Que local? A igreja de Corinto. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permaneça como está. Você está casado, não se separe. Está solteiro, não procure esposa. Veja, ele está falando para solteiro, não. Procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem, de novo, por causa dos problemas atuais, enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso.
É por isso que ele fala para o solteiro, não se case. Fala para o casado, não se separe. E fala para aquele que passou por um divórcio, não se case de novo. Você está falando para o solteiro não se casar, quanto mais para quem passou por um divórcio, não se case de novo. Por quê? Por causa dos problemas atuais. Que problemas? A igreja estava passando por uma perseguição ferrenha na época. E havia uma necessidade de anúncio urgente do Evangelho. Deus falou, gente, vamos, não, ele explica isso depois, não vamos ter uma esposa, não vamos se casar, porque isso vai dificultar a sua obra de pregação, porque uma mulher exige cuidados, um homem exige cuidados, e isso você vai te tomar tempo da sua obra de pregação do Evangelho. Então a gente tem uma urgência de anúncio do Evangelho e estamos sofrendo perseguição. Se você está sofrendo perseguição, tendo uma família, tendo filhos, para fugir é muito mais complicado. Então por isso ele fala, por causa dos problemas atuais, solteiros, não casem novamente. Quem se divorciou, não case novamente. Quem é casado, já foi, aí continua como está. Agora no verso 15, 1 Coríntios 7,15, todavia, se o descrente separasse, que se separe. O outro quis te abandonar, você vai fazer o quê? Ele tem livre-arbítrio. Você não tem como você obrigar a pessoa a ficar com você. Vai o quê? Amarrar no pé da cama? Não, se o descrente se separasse, que se separe. Em tais casos, bom, você foi abandonado. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, de escravidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então veja só, se houve a separação, você foi deixado, vai fazer o quê? Você vai continuar debaixo da servidão, ou seja, atrelado, aliançado a uma pessoa que te deixou, te descartou, fez o processo como se você fosse um escravo, como se você fosse uma propriedade do outro. Isso é um escravo, servidão, que é escravidão. Você é propriedade do outro, mas o outro te deixou e ainda assim você vai ficar pior que a escravidão, né? O outro abandonou e o escravo continua. Não, a pessoa deixou, você não vai viver debaixo de servidão. Deus não nos chamou para isso, para sermos escravos dos seres humanos, mas para vivermos em paz. Então você não vai perder a sua vida conjugal, seus relacionamentos, porque um disse não para você e a partir de agora ninguém mais vai poder ficar com você. Tá? Nós não somos chamados para ser escravos de pessoa alguma, isso não tem lógica nenhuma, não tem propósito nenhum. Uma pessoa te abandonar e você ser condenado a ficar infeliz e sozinho para o resto da vida. Não há propósito nisso, não há misericórdia nisso. Seria desumano e uma tortura emocional impor isso a qualquer ser humano. A pessoa seria duplamente abandonada pelo cônjuge e abandonada por Deus, que diz, olha, agora você está condenado a não ter mais nenhum relacionamento. Então veja só, Deus não condena nenhum ser humano a uma vida miserável, uma vida de carência, uma vida de falta. Deus não condena nenhum ser humano a uma vida miserável. Deus dá vida e vida em abundância. Se a pessoa te deixou, te deixar, o que você vai fazer? Sua vida acabou? Não. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não existe pecado imperdoável, senão contra o Espírito Santo. O que é o perdão? É Deus lançar os nossos erros, as nossas faltas no mar do esquecimento. Oh, glória. É Deus que diz, os teus pecados eu não me lembro mais. Amém. Glória a Deus. Eu não me lembro mais. Amém. Então Deus não cobra mais da pessoa por aquilo. É justamente por causa disso que a pessoa pode recomeçar. Esse é o perdão de Deus. Refaz todas as coisas e a pessoa pode, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Amém. Eu vou adiante. Esse é meu Deus. Então, de novo, quando você entende o contexto, entende ao que Jesus estava tratando, que o apóstolo Paulo estava tratando, você, em vez de ver um Deus rígido, um Deus pesado, um Deus rigoroso, um Deus que condena o ser humano, às vezes por uma decisão do outro, condena você à vida de miséria. Olha que Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. Não, mas Jesus não é nada disso. Jesus não é fardo pesado, Jesus é fardo leve. Jesus não condena um ser humano por uma decisão de outro. O que Jesus está tratando é da promiscuidade generalizada, da penúria a que a mulher era condenada e a pecha que a mulher recebia de ser adulta quando às vezes não tinha nada a ver com ela. Então Jesus condena tudo isso. Isso sim é condenável. Agora,
recomeçar a vida, você ir adiante, você prosseguir e ser feliz sem ser escravo, sem ser servo de uma pessoa, porque Deus não nos chamou para isso, mas nos chamou para a paz. Isso é o que Deus quer para todos nós. Amém. A gente vai adiante, quando a gente entende o Evangelho, você vê, de novo, eu não negocio o caráter de Deus. Quando você fala, o caráter de Deus não é esse, não é de massacrar uma pessoa, nem de condenar uma pessoa. Então você vai atrás do que Jesus realmente quis dizer. Ele estava tratando de questões outras, de questões muito mais sérias. Agora, quando a pessoa recomeçar a vida, ser feliz, pedindo perdão pelos erros que tenha cometido, se arrependendo, vamos adiante. Então essa é a minha postura, olhando para Jesus, que a pessoa tem todo o direito de recomeçar a vida e ir adiante. Amém. Os versos que Jesus fala, olha, se casar de novo é adultério, Jesus está falando para as pessoas da monogamia sucessiva. Vocês estão largando 5, 10, 20 mulheres e querendo casar de novo lindo e maravilhoso, sem qualquer arrependimento, isso, brincando com Deus, zombando de Deus. Jesus diz, isso é adultério, isso é pecado, e pior, vocês estão condenando as mulheres a serem chamadas de adúlteras, a viverem na miséria e se prostituírem. E aí Jesus se levanta com um grito de não façam isso, não façam isso. Você casou com uma mulher, você sabe que agora tem que cuidar dela, ela não tem amparo social nenhum. Hoje, graças a Deus, isso mudou, mas a palavra de Jesus continua contra o massacre do mais fraco. É contra isso que ele se levantou. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Glória a Deus, glória a Jesus. Como estamos aqui no prosseguimento falando da religião e do Evangelho. Para a religiosidade é mais fácil massacrar as pessoas dizendo não para todo mundo, não pode, é adúltero, se quiser casar de novo. Porque, de novo, a religião acha bom ser rígido, acha bom massacrar os outros porque não é com ele. Quando chegar a vez dele. Agora, o Evangelho, ele acorda. O Evangelho, ele ajuda. O Evangelho é um eterno perdão, um eterno recomeçar. Tropeçou, teve problemas, caiu, você tem um Deus que não pisa em você, tem um Deus que estende a mão, Amém. se levanta. Amém. Vamos adiante. Glória. Vamos orar, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado pela sua eterna misericórdia. Obrigada. Que quando a Pai. gente olha para o que o Senhor diz e confia que o Senhor diz, por um bom motivo, em compaixão e misericórdia, a gente sempre vai encontrar que é verdade isso. Que o Senhor nunca quis massacrar ninguém, nunca quis condenar ninguém. Quando o Senhor estava salvando, libertando e ajudando, às vezes a religião interpreta totalmente contrário a tudo que o Senhor quis fazer. Mas dá-nos esse coração, Senhor, de olharmos cada verso da Bíblia, não contra os outros seres humanos, mas a favor deles. Amém. Porque cada mandamento, cada ensino, cada princípio que o Senhor nos deu, não é para impedir o bem, é para impedir o mal. E é para ajudar as pessoas, para restaurar pessoas, para transformar pessoas. O Senhor se levanta contra as maldades, contra as mulheres, contra o machismo que destruía vidas, entregou pessoas à miséria, à prostituição, e quantas sofreram isso? Milhares, dezenas de milhares. E o Senhor combateu isso veementemente, às vezes enfrentando a fúria dos outros, que provavelmente diante dessa afirmação decidiram matar a ti, porque rompia com o poderio dos homens de fazer o que quiser, de explorar, desfrutar das mulheres e depois descartá-las como objetos. E o Senhor se levantou contra isso e se levanta contra toda injustiça, e que a tua igreja, Senhor, em vez de cometer injustiças, olhando para a tua justiça, que a tua igreja comece a fazer justiça sempre, compaixão sempre, misericórdia sempre, que esses são os principais mandamentos da lei. Principal não é isso nem aquilo, fundamental, o mais importante não é isso, não é aquilo, não, é misericórdia e compaixão. Amém. O Senhor olhava com compaixão para com as mulheres e lutou contra poderosos homens que mandavam na sociedade, tinham todo o poder financeiro, político total, e você ficou do lado dos fracos.
Por isso as mulheres te seguiam, por isso a mulher te deu ouvidos lá no poço, porque o Senhor sabia da condição delas e as amava profundamente. Amém. Nos ajuda a amar, Senhor, aqueles que entrarem na igreja ou permanecerem na igreja, tendo passado por um processo tão doloroso, tão devastador, tão massacrante, como um divórcio, que a gente espera que a gente não passe. Amém. Mas quando a gente vê outro tendo passado, que a gente olha com um amor infinito. Amém. Porque a dor que aquele irmão ou aquele visitante passou, a gente sequer conhece a dimensão dessa dor. A gente não consegue imaginar o que ele sofreu, mas o Senhor sabe. Que a gente receba essas pessoas e cuide dessas pessoas com um amor infinito, Amém, Jesus. com compaixão, querendo ajudá-las, querendo e orando para que elas tenham vida e vida em abundância. Amém, Jesus. Não uma vida de carência, não uma vida de abandono, não uma vida que receba pecha alguma, fama alguma, alcunha nenhuma, mas que sejam abençoados como filhos de Deus, para terem vida e vida em abundância. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Glória a Jesus. O Evangelho sempre é